Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa quarta lista dirigida. É isso mesmo, a gente já está na quarta lista visando a preparação para o Enem 2021. Se você quiser ter acesso a essa lista, é de graça. É só você entrar para o nosso grupo do Telegram e o link está aqui na descrição do vídeo. Além dessas 4 listas dirigidas, você terá acesso também a tudo que foi postado no ano passado. São 48 listas dirigidas e mais 3 simulados, todos eles com questões inéditas e elaboradas por mim. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. Essa primeira questão é uma questão sobre unidade de medida. Muita gente faz confusão com questões envolvendo unidade de medida. E o Enem sabe disso. E sabendo disso, ele sempre vai colocar alguma coisa tentando te induzir ao erro. Cuidado, tá? Cuidado com essa parte de unidade de medida. Qual a distância daqui até o poste, Cebolinha? Umas 7 léguas. 7 léguas? Nunca, é muito menos. Ah, é? Aí, olha, o Cebolinha vai lá, enfileira 7 réguas e acha que a distância deles até o poste é isso. Dá uma olhada. Claramente, a confusão se deu devido ao fato de o personagem Cebolinha trocar o R pelo L. Curioso sobre essa antiga unidade de medida, Cebolinha decidiu pesquisar e encontrou a informação a seguir. Légua, do celta lelque, era a denominação de várias unidades de medidas de itinerários, de comprimentos longos, utilizadas em Portugal e no Brasil, e em outros países até a introdução no sistema métrico. Considerando que uma légua tem 6 quilômetros e que a régua utilizada por Cebolinha tem 20 centímetros, a razão entre a distância real dos personagens ao poste e a distância entendida pela personagem Mônica devido à troca das letras é. Então, gente, aqui eu quero simplesmente que você calcule a razão entre duas medidas, tá? Vamos pensar. A régua que o Cebolinha usou aqui tem 20 centímetros. Se a distância é igual a 7 réguas, a gente pode pensar que a distância ali, vou chamar de distância real. A distância real vai ser 7 vezes 20 centímetros. Ju, por que 20 centímetros? Porque a régua que ele utilizou tem 20 centímetros. Então, a distância real aqui vai ser de 140 centímetros. Beleza. Agora, qual que foi a distância entendida, vou chamar de DE? Distância entendida pela Mônica. A Mônica entendeu 7 léguas. Ou seja, a distância entendida pela Mônica foi 7 vezes 6 quilômetros. Repara, estou usando 6 quilômetros porque também foi dado no enunciado da questão, ó. Então, a distância entendida pela Mônica vai ser de 42 quilômetros. O que eu quero? Eu quero a razão entre essas duas medidas. Então, observa, ó, ele quer a razão entre a distância real e a distância entendida pela Mônica. O que vai ser isso, hein? Distância real, 140 centímetros. Distância entendida pela personagem, 42 quilômetros. Agora, olha, temos um problema aqui. Por que nós temos um problema? O numerador está em centímetros, o denominador está em quilômetros. A gente vai ter que transformar. Ah, Ju, eu vou transformar de quê para quê? Então, depende. Eu gosto de uma unidade para uma subunidade, para evitar ter que mexer com vírgula e coisas assim. Então, eu transformaria essa unidade aqui em centímetros. Lembra aí para mim, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como é que eu faço uma transformação dessa? Eu penso assim, eu estou em quilômetro e o meu objetivo é chegar em centímetro. Vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Entende? Andar 5 casas para a direita é acrescentar 5 zeros. Ah, Ju, posso usar uma potência de 10? Pode usar uma potência de 10 se você quiser. Mas como a resposta não está com potência de 10, eu vou transformar. Aqui em cima eu vou deixar do jeitinho que estava, ó, 140 centímetros. Embaixo, eu vou pegar o 42
e vou acrescentar 5 zeros. Dá uma olhada, ó. Peguei 42, coloquei 5 zeros. Agora é só simplificar o que der. Centímetro cancela com centímetro, zero corta com zero. Aqui sobrou 14 e aqui sobrou 420 mil. Dá para eu simplificar isso aqui, ó. Aqui por 14 vai dar 1. Imagina, só esse pedaço aqui por 14 vai dar 3. O que vai sobrar, hein? A distância real dividida pela distância entendida vai ser 1 sobre o 3, seguidos de 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, a razão entre a distância real deles até o poste e a distância que a Mônica tinha entendido é 1 sobre 30 mil. Resposta correta, letra C. Olha, o Enem já cobrou uma coisa muito parecida com isso. Era uma questão, talvez você já tenha visto essa questão, que falava sobre o diâmetro do olho e o diâmetro do espelho de um telescópio que fica instalado no Chile. E é a mesma ideia, tá? Para você fazer essa razão, as medidas têm que estar na mesma unidade. E aí você precisa transformar. Então é muito importante que você saiba resolver questões desse tipo. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda questão. Carol é estudante de química e gosta também de fazer seus doces para vender na faculdade onde estuda. Analisando os ingredientes do doce de abacaxi, ela verificou que precisaria de 456 gramas de açúcar para cada receita. Muito curiosa, a estudante está interessada em descobrir quantas moléculas de açúcar há nessa quantidade utilizada na receita. Ao pesquisar sobre o tema, ela descobriu que a massa de uma molécula equivale a 5,7 vezes 10 elevado a menos 22 gramas. Após os cálculos, Carol descobriu que a quantidade de moléculas de açúcar nessa receita é. Então, vamos tentar entender. Ela vai fazer uma receita e ela precisa utilizar 456 gramas de açúcar. Aí ela fez uma pesquisa e descobriu que a massa de uma molécula de açúcar é 5,7 vezes 10 elevado a menos 22. E aí ela está querendo saber quantas moléculas de açúcar há nessa quantidade aí. Como é que nós vamos fazer isso? Você pode, por exemplo, fazer uma regra de 3. Aqui eu vou colocar assim, ó, quantidade de moléculas. E aqui eu vou colocar massa. Como assim? Você pode pensar da seguinte maneira, ó. Uma molécula de açúcar tem 5,7 vezes 10 elevado a menos 22 gramas de massa. A pergunta é, quantas moléculas de açúcar há em 456 gramas de açúcar? Nosso objetivo agora é resolver essa regra de 3 aqui. São grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto maior for a massa, mais moléculas vai haver no recipiente. Então, observe, grama cancela com grama, agora é só multiplicar cruzado. Vai ficar 5,7 vezes 10 elevado a menos 22, vezes x, vai ser igual a 456. Essa parte que está multiplicando passa dividindo. O que vai ser o x? Vai ser 456 dividido por 5,7 vezes 10 elevado a menos 22. Agora eu vou te mostrar o que eu te aconselho a fazer. Primeira coisa, aqui tem uma potência que tem expoente negativo. Eu posso mandar essa potência aqui para cima. Como assim? Eu posso mandar essa potência para cá. Para isso, basta que eu troque o sinal do expoente da potência. Então, vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 456 vezes 10 elevado a 22 dividido por 5,7. Certo? Agora, eu vou fazer essa conta que está aqui. Ah, Ju, tem que ser nessa ordem? Não. Você pode fazer numa ordem diferente. Mas eu quis fazer desse jeito, tá? Então, eu vou dividir aqui por 5,7. Se você é novo aqui no canal, você pode não saber, mas o meu objetivo aqui é tentar te convencer a não utilizar a calculadora. Por quê? Porque senão chega na hora da prova e não sai nada. Então, vamos lá, sem calculadora aqui, ó. Eu vou colocar uma vírgula, vou colocar um zero, para igualar as casas decimais. Corta a vírgula.
Estou dividindo por 57. 4 não dá, 45 não dá, tem que ser 456. Aqui, gente, é quase 60. Então, aqui é 400, quase 460. O que deve dar isso? Será que dá 8? Vamos ver. 57 vezes 8. Acho que vai dar, hein? 8 vezes 7 dá 56. Vão 5. 8 vezes 5, 40. Com 5, 45. Então, vai dar exatamente 8. Aqui vai ficar 456. Não vai sobrar nada. O zero que sobrou vem para cá. Então, o que vai ser a nossa resposta, hein? X vai ser igual a 80 vezes 10 elevado a 22. Ah, Ju, não tem essa resposta. Calma, tá? Não tem desse jeito, mas eu posso reescrever. É só voltar com a vírgula uma casa. Se eu volto com a vírgula uma casa, para quem não se lembra aí, é como se eu estivesse economizando um crédito. Então, se eu voltei com a vírgula uma casa, minha resposta vai ser 8 vezes 10 elevado a 23. Cuidado para você não achar que é 21, porque ia ter essa resposta te esperando. É 8 vezes 10 elevado a 23. Se você tem dúvidas em relação à potência de 10, eu vou deixar aqui um link para você assistir uma aula sobre potência de 10, para que isso aqui nunca mais seja um problema para você, tá? A ideia da potência de 10, por incrível que pareça, é facilitar a nossa vida. Não, você está inventando uma história. Você pode não acreditar, tá? Mas a ideia da potência de 10 é facilitar os nossos cálculos. Eu espero que vocês consigam entender, tenham entendido tudo direitinho aqui do que eu fiz. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, porque eu volto para te responder. Agora, vamos dar uma olhadinha na terceira e última questão. Como sempre, uma questão de geometria plana. Renatinho é o responsável pelos jardins de um hotel, e a figura a seguir representa um deles. Repare que esse jardim está dividido em 4 regiões, que receberão flores de diferentes tipos. Para calcular as áreas, o profissional precisa determinar com exatidão a medida de vários ângulos, dentre eles a medida de FEB. Se ABCD é um quadrado e DC é igual a CE, ao analisar o esquema, Renatinho descobre corretamente que a medida deste ângulo em grau é. Então, nosso objetivo é descobrir quanto que vale o ângulo FEB. Eu vou pegar aqui a figura um pouquinho maior, vou aumentar um pouco a figura só para ficar mais fácil a gente enxergar. O que você tem que fazer aqui? É o que eu falo com os meus alunos sempre, tá? Quando você vai resolver uma questão de geometria, a gente tem um procedimento padrão. O que é o procedimento padrão para qualquer questão de geometria? Quando tem um desenho, por exemplo. É você ler o enunciado do problema e, a partir do enunciado, colocar na figura tudo o que foi dito. Por exemplo, ele começa dizendo que ABCD é um quadrado. Não sei se você se lembra, mas todo quadrado tem 4 ângulos de 90 graus e tem 4 lados iguais. Então, por exemplo, esse lado é do mesmo tamanho que esse, que é igual a esse, que é igual a esse lado aqui todo. Se eu chamar esse lado aqui de L, aqui vai ser L, aqui vai ser L, e aqui também vai ser L. Depois ele me dá uma outra informação. Ele fala que DC é igual a CE, ou seja, esse lado aqui é do mesmo tamanho desse lado aqui. Então, eu também vou marcar como sendo igual. E aí, esse lado vale L, aqui também vai ser L. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas onde é que isso vai levar a gente? Entende? Nosso objetivo é descobrir quanto que vale esse ângulo. Por que é esse ângulo aqui, hein? Dá uma olhada. FEB. Então, é esse ângulo aqui que a gente está interessado em descobrir. Para isso, a gente vai ter que usar algumas informações. Por exemplo, eu começaria por aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 30 graus. Ah, Ju, como é que você sabe que vai ser um ângulo de 30 graus? Porque tudo vale 90, se a parte de cima vale 60, que só pode ser 30. Agora, eu quero que você olhe para esse triângulo aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse triângulo aqui, ó. DCE. Olha bem para esse triângulo. Esse triângulo não é um triângulo qualquer. Ele tem 2 lados iguais, ó. Aqui é L, aqui é L. Não sei se você se lembra, mas quando o triângulo tem 2 lados iguais, a gente fala que ele é um triângulo isósceles. E se a gente chamar a base
como sendo o lado de medida diferente, a gente pode dizer que os ângulos da base são iguais. Então, aqui também vai ser 30. Ah, Ju, resolveu o problema? Não, porque a gente quer descobrir quanto que vale esse ângulo aqui de cima. Só que aí você deve estar pensando, tá, mas eu não sei o que eu vou fazer para descobrir. Pois é, aí é que está a importância, e é o que eu friso com meus alunos em todas as aulas. É aqui que está a importância de você marcar como sendo igual coisas que são iguais. Dá uma olhada. Esse lado aqui é igual a esse lado de cá. Então, esse triângulo que eu estou pegando aqui, ó, ele também vai ser um triângulo isósceles. Ah, Ju, não enxerguei isso. Dá uma olhada, ó. Esse lado vale L, esse lado também vale L. Tá, mas e aí? E aí que os ângulos da base são iguais. Esse ângulo todo aqui vai ser igual a esse ângulo todo de cá. Se eu descobrisse quanto que vale esse ângulo, terminaria o nosso problema. E aí que está o detalhe. Dá para descobrir quanto que vale esse ângulo? Dá. Sabe por quê? Aqui é 30, aqui é 30. Pensa nesse triângulo grandão aqui, ó. Pensa para mim no triângulo DCE. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. 30 com 30 dá 60. Então, esse ângulo todo aqui vai valer 120 graus. Só que se de cá é 90, esse aqui vai ser 30. Por que 30? 90 mais 30 vai dar 120. Ah, Ju, mas eu quero descobrir esses aqui de cima. Eu sei. Só que, entende um pouco. Se esse ângulo ali vale 30, quer dizer que sobram 150 graus para dividir. Só que vai dividir igualmente. Se vai dividir igualmente, vai ser 75 graus para cada um. Aí, cuidado de novo, porque você vai pensar assim, ah, Ju, então a resposta é letra D. Não, eu quero só essa parte de cima. Repara, eu quero o ângulo B, na verdade é o ângulo FEB. FEB. Eu quero esse ângulo aqui. Ah, como é que eu vou fazer para descobrir? Pensa um pouco, tudo vale 75. A parte de baixo vale 30, então a parte que eu quero mede 45 graus. Então, toma bastante cuidado, tá? Porque algo nesse estilo pode aparecer e o segredo é você dar nomes iguais a coisas que são iguais, marcar segmentos iguais com marquinhas iguais, tudo para facilitar a sua visualização. Se você tem muita dificuldade em geometria, fica ligado aí nas nossas listas dirigidas, porque toda semana vai ter uma questão inédita para te ajudar a melhorar esse quesito. Olha, eu espero que você tenha entendido todas as resoluções. Se você não entendeu, deixe seu comentário aí. Mas eu espero de verdade que você tenha vindo aqui só para conferir o seu gabarito e saber que você está no caminho certo. E agora não se esqueça, tá? Se você não tem essas listas, é porque você está fora do nosso grupo do Telegram. Lá tem tudo arquivado, todos os materiais que eu já disponibilizei no grupo estão lá. É só você entrar, baixar aquilo que você julgar que é mais interessante e começar a estudar. Eu tenho certeza que, assim como vários alunos meus, vocês vão conseguir aumentar a nota de matemática no Enem. Um abraço e até o nosso próximo encontro.